partir desse 2026, qualquer empresa que quiser aumentar os seus preços é crime. Essa eu não sabia. Por quê? Porque ainda não se tem os ajustes das alíquotas, tudo certinho. Se toda empresa não tiver um bom fluxo de caixa, um bom controle financeiro e não saber de fato para quem vende, o que vende e quanto cobra, infelizmente, a maioria das empresas vão quebrar. Casa de ferreiro, espeto de ninja. E bora lá, sejam todos bem-vindos a mais um Marta Sincera Cash. Eu sou o Isaac aqui mais uma vez e hoje nós estamos aqui novamente com a Marta, que é a dona do podcast, mas hoje eu trouxe ela novamente para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que muitos de vocês fazem e normalmente no podcast dela, ela não responde as dúvidas porque é ela que pergunta. Hoje, novamente, ela que vai ser perguntada, afinal de contas, hoje é véspera ou próxima aí do ano novo, se você já tá comemorando aí, já tá todo vestido de branco, hoje espera é dia um 1. pouquinho. Não. Não? É dia 31? É 31. Ah, é verdade, 31. É 31. Tá vendo? A gente até se perde aqui nas datas, mas você provavelmente tá de branco aí, já esperando o ano novo, já contando as horas, mas antes de contar as horas, vamos assistir esse podcast aqui que tem muito conteúdo pra você sobre o próximo ano e as coisas que você deve fazer. Isso aí. Marta, novamente, seja muito bem-vinda ao seu podcast. É uma honra tê-la aqui e poder te entrevistar. Obrigada, Isaac. Como eu disse aqui nos bastidores, gente, tô quebrada. A véia aqui, a véinha de 41 anos, quando começa a dormir todos os dias 9h30, aí chega Natal, né? Porque hoje é sexta-feira após dia 25, que a gente tá gravando esse podcast aqui pro ano novo. Dormi 2 dias totalmente fora do horário, comi totalmente fora do horário. Hoje eu tô como? Só o pó da rabiola, só tô aqui quebrada, mas vamos que vamos, a gente... Mas está aqui pra gravar. Exato, isso mesmo, porque o que eu falo tem que ter consistência e persistência. Hoje de manhã eu levantei e falei assim, eu acho que vou dar um áudio pro Isaac e vou suspender, falar pro Fabiano ficar em casa, eu acho que eu vou ficar deitado de novo. Assim, o que, Marta? Levanta, toma essa cara, você fala pros seus clientes assim, tem que ter consistência e persistência, e em janeiro eu vou ter uns diazinhos aí de descanso, então eu preciso deixar tudo gravado, tudo certinho, então já vai a dica aí pra vocês. Mas vamos que vamos, podcast do dia 31 de dezembro, então como o Isaac disse, você está aí, todo de branco, vestido, para virar esse ano 2026, e eu espero que 2026 seja um ano excelente. Pra gente foi muito bom, né, Isaac? Graças a Deus. Um ano muito produtivo, um ano muito fértil, e eu creio que 2026 vai ser muito bom, e hoje nós vamos bater um papo aí do que você que nos assiste pode fazer em 2026, dentro da reforma tributária, dentro de vendas, usar a reforma tributária para começar a ganhar dinheiro, a crescer, ter um objetivo, porque a vida, como eu sempre disse no outro podcast, não é só você levantar, acordar e fazer por fazer. Tem que ter um propósito e um objetivo. Vamos que vamos. Bora lá, já que você citou reforma tributária e vendas, vamos começar sobre reforma. Marta, além de trabalhar na área de marketing e vendas, você é empresária. Sim. Então eu queria ouvir um pouquinho da tua opinião sobre a reforma e principalmente o que você tem feito agora, já nesse momento, que está chegando aí 2026, as fases de teste, como que está aí todo o seu trâmite? Bom, Isaac, por ser empresária e estar no ramo da contabilidade, ter um nicho de contabilidade, a gente já vem respirando reforma tributária já tem 2 anos, né? Que já vem se falando disso. Tanto é que o nosso segundo podcast, quando a gente começou, que já são mais de 100, um dos ênfases foi ali sobre a reforma tributária lá atrás. E eu me lembro muito bem o Richard falando que existia, tanto para a DPG quanto para o mercado contábil, um aviso prévio de 9 anos que as coisas iriam mudar bastante. Então a gente vem respirando reforma tributária assim, demais. A gente sabe que o governo ainda não definiu todas as coisas, as alíquotas ainda não estão corretas, não sabe se ainda quais são as alíquotas. Porém, agora a partir do dia 1 de janeiro de 2026, todos os sistemas vão ter que estar já adequados para começar os testes, né? Então, por exemplo, a nossa empresa que é no lucro real, a gente tem o CBS e o IBS, que vai ser tributado, mas vai ser descontado do PIS e do COFINS. Então, a gente já tá preparado, a gente já entendeu qual vai ser o grande jogo da reforma tributária. Infelizmente, a gente tem percebido que para as empresas prestadoras de serviço vai ficar muito caro o imposto. E aí, em 2027, o imposto já vai ser descontado ali, já vai ser retirado do dinheiro que é pago aí, o seu cliente pagou e a Receita já vai pegar esse dinheiro. Então, vai ser uma grande transformação. Porém, eu não vou dizer aqui
como que vai ser, o que é, porque a gente vai começar a sentir na prática, agora a partir de janeiro, sobre esse novo layout aí da nota fiscal. Mas agora, a partir desse ano de 2026, a gente ainda está testando as coisas para 2027 começar a valer mesmo de verdade, né? E o que eu percebo como empreendedora? Eu percebo como empreendedora que se de fato toda empresa não tiver um bom fluxo de caixa, um bom controle financeiro e não saber de fato para quem vende, o que vende e quanto cobra, infelizmente, a maioria das empresas vão quebrar. Porque hoje, infelizmente, o empreendedor brasileiro, ele é muito mal educado financeiramente. Ele não consegue avançar muito porque ele mistura despesas de pessoa física com jurídica, é aquele bololô, e ele vê o contador muitas das vezes como um mal necessário, o contador que só manda ali imposto para ele. E graças a Deus, a gente, por estar no mercado de contabilidade, a gente tem um privilégio de ter um contador muito bom, aonde esse contador, ele sempre vem acompanhando mês a mês tudo que vem acontecendo, dando os feedbacks pra gente. E foi o que ele disse: Marta, eu não vou entrar nessa questão de reforma tributária ainda com vocês, porque a gente não tem ainda nem as alíquotas que vai ser aplicada. Para a gente entrar, falar sobre precificação, falar sobre qualquer coisa desse gênero, a gente vai precisar ter esses números aí reais. Outra coisa, a partir desse 2026, qualquer empresa que quiser aumentar os seus preços é crime. Falando da reforma tributária, a partir de 2026. Sério? Sério. Essa eu não sabia. Por quê? Porque ainda não se tem os ajustes das alíquotas, tudo certinho. Então, é só um teste e ainda descontando do PIS e COFINS que você tá ali pagando, entendeu? Então, você querer cobrar mais caro do seu cliente a partir de 2026... isso agora é você dar um tiro no pé. Agora sim, a partir de 2027, você vai ter que ajudar o teu cliente a precificar, a mudar os seus preços, olhar muito para dentro de casa e ajudar o seu cliente a olhar para dentro de casa. Então, assim, eu estou muito bem amparada de contabilidade hoje e, de fato, uso a contabilidade de forma estratégica. Tanto é que todos os meses, nas nossas reuniões mensais, vem vários insights, várias coisas diferentes que a gente pode fazer, que a gente pode economizar dentro da lei, sem dar um jeitinho. Então, Isaac, como empreendedora, eu estou vendo que vai ser um grande impacto. Mas a gente tem um ano para se preparar. E aí, o que eu vejo que os contadores podem começar a ganhar dinheiro a partir de 2026 é ajudando os clientes dele a olhar estrategicamente para o negócio. Então, por exemplo, o contador tem toda a parte contábil, a parte contábil ela anda com a parte financeira. Então, ele conhece todos os números da empresa. Então, quando meu contador conhece todos os números da empresa. Então, ele me fala algumas coisas. Marta, você precisa diminuir esse tipo de gasto. Marta, você precisa ajustar o preço nisso daqui, assim por diante. Só que o contador ele tem que fazer isso quando ele tem um olhar estratégico. Não adianta ele ser só um técnico. Ele precisa ter um olhar estratégico e olhar o todo do negócio do cliente. Então, hoje, o contador ele tem a faca e o queijo na mão para sentar com o cliente dele e dar esses caminhos. Porque a partir de 2027, só vai conseguir, de fato, caminhar e ter um negócio mais seguro e ter lucratividade, ter fluxo de caixa, aquelas pessoas que se organizaram em 2026. Por exemplo, tem um monte de empresa que não tem um sistema financeiro. Tem uma oportunidade que o contador tem para implementar um sistema financeiro. Um monte de gente faz precificação olhando só para o mercado concorrente, não olha os custos internos. Então, é uma chance que o contador tem de ajudar esse empreendedor a fazer precificação, a organização. E ele não vai fazer isso de graça, ele vai cobrar. Então, a partir do ano que vem, ele, assim, quando eu falo de aumentar o seu preço de honorários, em cima de que a reforma tributária já está me taxando, isso não pode. Agora, você ter serviços extras, serviços onde você entrega valor para o seu cliente, você pode e deve fazer. E aí, o que eu vejo, Isaac? Infelizmente, e a gente tem visto isso muito muitos clientes nossos, muita contabilidade não sabe nem precificar o serviço dela,
Muita contabilidade está boiando com a reforma tributária. Muita contabilidade não tem um olhar estratégico para o negócio. Aí eu pergunto, como que essa contabilidade vai conseguir ajudar o cliente se essa própria empresa de contabilidade não consegue fazer isso para ela? Então, eu sempre brinco, né, que é casa de ferreiro, espeto de ninja. Mas, infelizmente, muita gente está na casa de ferreiro, espeto de pau. Boa, tópico forte. E aí você citou a questão da reforma. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que você tem um bom relacionamento com o seu contador, que eu acho que é algo muito difícil hoje em dia. Uhum. Eu acho que tem muito contador que só chega mesmo trazendo notícia ruim, tipo, paga essa guia, você não pagou isso. E até porque tem muito contador que recebe pouco do cliente. O cliente às vezes paga uma mensalidade, um honorário baixo para ele. E aí o próprio contador fala, não faz sentido para mim, eu estou gastando muito, é um custo muito alto para mim fazer isso com o meu cliente, e aí talvez por conta disso ele não seja mais consultivo ou mais próximo do cliente, até porque hoje você viu o valor no seu contador e por isso você paga um valor a mais para ele. Desse modo, esse é um dos cenários. Talvez automatizar ou encontrar alguma ferramenta de marketing que possa fazer com que ele se comunique mais com o cliente possa ajudar. Agora, tem um ponto que me chamou muita atenção. Você trouxe a questão da reforma como uma oportunidade também para o contador de trazer novos serviços e novos produtos para o empresário se preparar, principalmente olhando para 2027, que é o ano mais forte. E, ao mesmo tempo, você trouxe o cenário das incertezas. A primeira coisa eu quero saber, Marta, sincera aqui, né? Eu quero saber a sua opinião. 2026 é um ano de eleição política, que a gente sabe que fica todo aquele cenário para lá ou para cá, muita incerteza, muita gente jogando incerteza no mercado. Eu quero, direto e reto, a sua opinião. Você acredita que, de algum modo, o cenário político do próximo ano pode afetar a implantação da reforma em 2027? Eu duvido muito, porque a reforma tributária é algo sistêmico, é algo que já vem sendo discutido há anos e foi aprovada e vai acontecer, Isaac. Independente de direita, esquerda, centro, isso é algo que vai acontecer. Óbvio que a gente está no Brasil. E, infelizmente, estando no Brasil, a gente sabe dessas nuances de altos e baixos do manicômio tributário que nós vivemos aqui hoje. A reforma ela vai acontecer. Mas o que eu digo para você é que ainda muita água tem para rolar debaixo dessa ponte. Sim. De incertezas, de certezas. Só a gente vê aí o que aconteceu agora nesse final do ano, em questão das atas, em tributação, na questão do imposto de renda, diminuição da tributação até R$5.000, tributar os dividendos, que foi assim, 2 meses as coisas aconteceu, normas, enfim. Então, deixar de acontecer não vai. Porque é algo que é sistêmico. Uhum. Agora, as coisas que irão acontecer, essa água que vai passar debaixo da ponte, aí eu não vou dar tanta certeza, mesmo sendo um ano político, o que vai acontecer. Que nem, por exemplo, era obrigatório você ter lá na nota agora o CBS e o IBS. Porém, o governo decidiu que ele você não vai pagar multa. Uma coisa assim, Isaac, que agora eu não me recordo, mas você não vai pagar. Até então pagaria a multa se não fizesse, agora não vai pagar. Ele vai dar até alguns meses do ano que vem, tal, para implantação. Uhum. Então, vai ter vários ajustes, e mesmo sendo um ano político, independente se é um ano político ou não, essas coisas iriam acontecer, ajuste, algumas mudanças, mas que a reforma tributária vai... que nem às vezes eu vejo o pessoal falando, a reforma tributária vai ser suspendida, tal. Isso é uma coisa assim que eu não acredito que vai acontecer. E eu te perguntei isso baseado no quê? A gente tem um cenário recente, inclusive, aqui no nosso país, que a NR1 foi atrasada e adiada por algumas vezes. A gente tem também a questão de quando saiu a fiscalização do Pix, ou as notícias, né, principalmente, que era algo já há muito tempo anunciado, que quando começou a rodar, ou ia começar a rodar, o governo também adiou devido à pressão. E a gente vive num país onde, querendo ou não, quem move o país são os empresários, juntamente com os contadores, e você mesma trouxe o cenário, ou já comentou comigo várias vezes, que muitos empresários estão boiando sobre reforma, tanto empresário quanto contador. E a gente sabe que se mexer no cenário empresarial brasileiro, isso pode trazer um risco enorme para a nossa economia. E aí, por isso que eu te perguntei sobre a sua opinião, se ia ou não afetar
o fato de ser um ano eleitoral, talvez o governo pensar em não, acho que eu não vou mexer nisso tão forte, principalmente tendo tanta incerteza sobre a alíquota ou ação sobre isso, mas bom saber sua opinião. Baseado em cima disso, agora vamos falar um pouquinho sobre justamente essa oportunidade que é a reforma para o contador. Na sua opinião, agora é o momento definitivo para o contador olhar para a estratégia, olhar para a empresa dele e falar: eu preciso de fato construir uma esteira de produtos para não só vender contabilidade, mas vender outros serviços que vão agregar valor e vão agregar principalmente inteligência para os empresários? Isaac, eu vou dar até um passo atrás antes disso, que é a realidade que a gente vive diariamente, que a gente vê aqui, o chão de fábrica. É a realidade que a gente vê no dia a dia, com os nossos clientes, com parceiros, enfim. Antes do contador ele montar a esteira de produtos, que isso é super importante no quesito vendas, o contador ele precisa sentar e definir qual é o objetivo da empresa de contabilidade dele. Então, ele precisa definir qual é o objetivo da tua empresa, qual é o público que eu trabalho. Eu vou investir em marketing, não vou investir em marketing, eu vou investir em vendas, não vou investir em vendas. Qual as demais coisas que eu preciso fazer? O meu escritório de contabilidade tem um sistema financeiro, o meu escritório de contabilidade tem fluxo de caixa, o meu escritório de contabilidade é uma empresa. Eu olho para o meu escritório como uma empresa, as pessoas que trabalham comigo estão ali só porque é meu parente, porque eu gosto, é uma cabine de emprego, ou não? As pessoas que estão ali contigo, com você que está aí assistindo a gente, são pessoas que estão certas nas cadeiras certas, ou estão aí só empurrando a barriga. Entende? Então, assim, antes dele olhar para quais os produtos que ele vai vender, ele precisa, de fato, organizar a casa. Eu digo o seguinte, quando a gente vai reformar uma casa, não tem como a gente ficar fazendo puxadinho. Porque quanto mais puxadinho a gente vai fazendo, vai ficando feio, vai ficando sem estrutura. Então, a gente precisa tirar os móveis dessa casa e reformar ela. Então, você precisa, antes de você sair, eu falo sempre isso, e eu tenho aqui uma empresa de marketing. A gente dá consultoria de vendas, mas eu sempre falo o seguinte, antes de você olhar para isso, você precisa olhar para o teu negócio de um modo estratégico. Então, antes dele olhar para esse cenário de novos produtos, ele precisa entender o arroz com feijão. O teu arroz com feijão tá bem temperadinho? Você come ele todo dia, não faz mal? Ponto. Então, ele olhou isso. Então, todo dia ele tem lá um sistema financeiro, fluxo de caixa, como que está a cobrança dele. Ele tem cobrado certinho os clientes ou ele está entregando o cliente para cliente que está inadimplente há 1.500 anos? E ele está na esperança que esse cara vai pagar para ele. Esquece. Se o cara te deve 3 meses, ele nunca vai te pagar. Você já olhou para tudo isso? Então, eu vejo que tem muita gente que não está olhando para isso. Que fica com dó de cliente. Porque esse cliente meu está devendo 1.500 anos para ele, mas está lá com dó entregando serviço. Então, a partir do momento que ele mexeu nisso, não precisa de mentoria, Isaac, não precisa de curso, não precisa de nada disso. Para você ter o teu arroz com feijão certinho, esse podcast que ele está assistindo é o básico que ele tem que fazer. Olhar para o financeiro dele, contas a pagar, receber, olhar para as cadeiras que ele tem dentro da empresa dele, olhar para as pessoas que entregam o serviço, para quem que ele vende, aonde ele quer chegar. Ponto. Mas aí eu quero entrar num ponto com você. Você concorda comigo também que tem muito contador que contador é o cara operacional e não empresário contábil? Sim. Você acredita que esse cara não precisa em si de uma mentoria ou de algo que o direcione para de fato se tornar empresário? Precisa. Vamos dizer o seguinte, Isaac. Hoje existe muito conteúdo bom, que nem assim, eu considero que muito conteúdo que a gente entrega aqui no nosso podcast é conteúdo bom e de graça. Muitas das vezes, Isaac, esse empreendedor, ele não sabe, ele está totalmente desorganizado, tá? Ele está totalmente desorganizado. Aí ele vai contratar uma mentoria para ajudar ele na organização, porque ele acha que ele precisa do quê? O que esse cara que a gente alguém vê? Direcionando. Não, nem é isso. Ele precisa de vender mais e fazer marketing. Geralmente, o cara que procura uma mentoria, tal, ele acha que está precisando vender mais e fazer marketing. Porque ele não tem. Mas, na realidade, ele precisa dar um passo atrás. Ele precisa olhar para o negócio dele. Então, assim, antes desse cara procurar uma mentoria, procurar alguém para direcionar, ele precisa fazer o dever de casa dele. Não sou contra, muito pelo contrário, sabe? A gente tem aqui os nossos cursos, as nossas mentorias. Fiz muita mentoria, fiz as mentorias certas, fiz as mentorias erradas. Hoje em dia, antes de entrar em qualquer tipo de mentoria, curso, eu avalio muito bem. Tanto é que nesse último ano, eu inventei na minha cabeça
E peguei proposta de 1.500 mentoria, mas chegava na hora de fechar, eu dava um passo para trás. Porque aí eu pensava nisso, assim, o que eu preciso fazer? Ó, eu vou entrar nessa mentoria. Só que eu sei que eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Só que, isso aqui tudo eu já sei. Então eu preciso dar um passo para trás e executar isso daqui antes de fazer isso daqui. Então é a mesma coisa que essa pessoa, antes dela procurar alguém direcionando, ela precisa sentar e pensar sobre o negócio dela. E aí pensar sobre o negócio, antes de você torrar dinheiro, gastar dinheiro, procurar conteúdos de graça na internet mesmo, que vai te dar um direcionamento. Então a primeira coisa que eu falo, porque assim, dinheiro não leva desaforo para casa, Isaac. E outra coisa, vi muitos clientes nossos, até me veio uma cliente aqui na cabeça agora, que entrou em mentoria de 180 mil, que entrou em mentoria de 50 mil, quem entrou em mentoria de 20 mil, quem entrou em mentoria de 2 mil. Isaac, o ano tá acabando. E essa cliente decidiu por fechar o escritório, porque não tá dando mais, tá difícil, tal. E aí me diga, ela foi procurar as pessoas, até que algumas mentorias que ela fechou eram de pessoas sérias, pessoas idôneas, pessoas que têm trazido resultado. Só que o que aconteceu? Mentalidade? A mentalidade dela. Ela não parou para conhecer-se a ti mesmo. Olhar para dentro, olhar para tua casa. E primeiro, eu preciso varrer, tirar os móveis antes de tomar qualquer ação. Então, assim, o conselho que eu dou é para a pessoa primeiro olhar para dentro, tira os móveis dessa casa, olha para o teu negócio. E a gente sabe, Isaac, por mais que essa pessoa ela seja técnica, ela sabe que ela tem uma empresa. A gente sabe, porque uma coisa é, todo mundo tem solução para a vida dos outros. A gente sempre tem solução para a vida dos outros. A gente tem a solução para a nossa vida, só que o que a gente faz? A gente fica procrastinando. Por causa da nossa mentalidade, por medo, por insegurança, por um monte de coisa. Sim. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, se conhece. Antes de você fechar qualquer mentoria, antes de você olha para casa, porque às vezes você nem é o momento. Isaac, quantas mentorias eu gastei dinheiro porque não era no momento. A mentoria foi top. Foi ótima. Eu vi que outros empreendedores conseguiram avançar, mas eu não consegui avançar por quê? O meu momento. A minha mentalidade do Alex naquele momento. Então, hoje eu olho para trás e eu falo, putz, era um dinheiro que eu poderia ter feito outra coisa. Mas, ok, faz parte. Mas hoje eu sou muito cautelosa em relação a isso. Porque primeiro, até antes de ver quem é que está dando a mentoria, eu olho para dentro de mim. Eu olho para minha casa. E aí eu olhei, ok, não é o momento de eu fazer essa mentoria. Que agora em fevereiro eu vou fazer uma. Então assim, só que antes de eu... Sobre o quê? Eu vou fazer com o Lázaro do Carmo. Então assim, é um cara que eu já tô há muito tempo seguindo, enfim. Mas antes de fechar essa mentoria... Em primeira mão aqui, ó. Em primeira mão. Nem eu sabia dessa. Antes de fechar essa mentoria, Isaac, foram 3 meses analisando e pensando, porque eu peguei toda a grade, peguei toda essa grade, né, pra ver assim, deixa eu ver aqui, muitas das coisas da grade eu já sei e tal, algumas coisas é novidade, mas eu fiquei pensando, foram 3 meses pensando antes de fechar, porque eu não quero dar tiro no pé e nem gastar, e fechei. Porque eu sei que eu vou conseguir pegar aquilo ali, pegar uns 10% daquilo ali e aplicar dentro do meu negócio. Mas eu fiz todo o trabalho, sabe quem é o Lázaro? Então, assim, ok, vi que realmente, nesses 3 meses, a vendedora lá fazendo um papel brilhante dela, me perturbando, me chamando, fazendo gatilhos mentais, tudo que você possa imaginar comigo. Mas como eu já sou blindada, e aí eu fiquei analisando, e falei assim, bom, quem é o Lázaro? Qual que é o sucesso dele? Ele tem autoridade para falar? Ele realmente vai aplicar isso aqui? Esse cara, ele de fato já passou por vivências que eu não passei? Ah, sim, ok. Então, bora fazer. E até esses dias aí, um vídeo meu viralizou falando, né? Até uma pessoa ficou lá me criticando, falando que eu tenho desafeto no mercado contábil, porque eu disse que tem muito contador desqualificado, querendo ensinar coisas que nem ele aplica no escritório dele. Não é que eu tenho desafeto com esses contadores, mas eu conheço um monte de contador, porque eu tô há 22 anos no mercado, e eu conheço a história, eu conheço o escritório, eu conheço funcionários, que o cara, ele não consegue aplicar algo dentro do escritório dele. Ele não transformou o escritório dele num case de sucesso, sabe? Pra ensinar outra pessoa. Então, é o seguinte, ele tá querendo vender outro curso se ele não é qualificado. Desqualificado é sem qualificação para aquilo. E muita gente fora do mercado contábil também faz isso. Acha que hoje vender mentoria, vender curso. Tem um player no mercado que não é da contabilidade, o cara é super bombado. Isaac, a gente conheceu a empresa, a gente conheceu a pessoa. Uma 171. E o cara cobra 500 mil na mentoria. Uma 171 que existe. E ainda diz que é cristão. Ainda vende espiritualidade. Então, assim... É um momento que a gente está vivendo. O cara não é do mercado contábil. Não é do mercado. Foi isso que eu falei. É um player do mercado, fora do mercado, não é do mercado contábil.
Até porque eu ainda não conheço no mercado contábil quem vende mentoria de 500 mil. Eu sei no mercado aí que tem mentoria de 200, mas de 500 mil eu não vi ainda. E aí eu falei assim, que ponto a gente está chegando? Que as pessoas querem zona de conforto e ganhar dinheiro fácil. Então as pessoas pegam falta de direcionamento das outras pessoas e querem vender isso. Então assim, você quer direcionamento? Todo mundo tem que ter. Eu tenho, acabei de falar aqui que eu fechei uma mentoria. A gente dá mentoria, a gente orienta nossos clientes. Mas, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa construir o nosso arroz com feijão. E se a gente não construir o nosso arroz com feijão... E o arroz com feijão, Isaac, é você fazer o que tem que ser feito diariamente. Diariamente. Que nem hoje o Isaac foi lá para academia. Será que o Isaac só vai para academia depois das festas? Porque ele comeu muito? Até você brincou lá e colocou, não, eu conheço o Isaac. O Isaac vai para academia sempre. Entendeu? Não adianta o Isaac teve que chutar do pau da barraca com comida, com doce. Dia 26 eu vou lá e vou... Porque, não vai adiantar e essa conta nunca vai fechar. E é a mesma coisa na vida do empreendedorismo. Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não consegue ter a consistência e a persistência no básico. É praticamente isso. E já aproveitando essa linha de raciocínio que você trouxe, falando um pouquinho aí sobre as questões do mercado, as polêmicas... Quero entrar em mais uma polêmica, então. Mais uma polêmica, porque você falou que ele tem que olhar para a gestão primeiro. Então, na sua visão, ele não deve focar em vendas primeiro. Porque tem muita gente por aí, não do mercado contábil, mas players muito conhecidos, inclusive, que dizem que vendas cura tudo e que vendas é o principal ativo. Ele tem que olhar para vendas. Na sua visão, não começa por aí. Primeiro ele olha para o dia a dia dele, o arroz com feijão, para depois focar em vendas. Isaac, vamos lá. Quando eu estou falando de gestão de um negócio. Quais são os departamentos que existem dentro de uma empresa? Vou falar da agência, tá? Então, a agência, ela tem o departamento de mídias, redação, tráfego pago, processos, atendimento, vendas, financeiro, inteligência artificial, SEO, automação, falando de uma agência. Eu falei departamento de vendas e falei departamento de marketing. Nós temos departamento de marketing interno nosso. Então, eu estou olhando num todo a minha empresa. Acabou. Quando eu falo de empresa de contabilidade, eu tenho lá departamento fiscal, DP, legalização, contabilidade. Vamos pegar esses 4 aqui, os básicos, tá? Infelizmente, por muitos anos, o contador, ele por ser técnico, ele só tem se ocupado do departamento, ele não olhou para o departamento financeiro, comercial e marketing. Que seria os 3 pilares. Então, quando eu falo de ele olhar o arroz com feijão, ele precisa... Então, assim, Marta, hoje eu tenho esses 4 departamentos aqui na empresa, e onde eu tô ali, cabeceando, chutando a bola, enfim. Financeiro male-male, marketing, vendas nem se fala e não tenho nada. Então, ele precisa sentar... Se ele sobreviveu até hoje, Isaac, com isso daqui, não vai ser 1 mês ou 2 meses que vai fazer ele morrer. Acabou. Então, ele precisa entender... Olha, hoje, dentro da gestão da minha empresa, eu tô capenga onde? Isso aqui meu é bom, isso aqui é bom, isso aqui é capenga. O que eu tenho que fazer para começar a estruturar isso de forma correta? Vou dar um exemplo, DPG, Marta Sincera falando. A gente sempre foi muito capenga com os nossos OKRs. E eu sempre fazia o quê? Procrastinava. Não é que eu não sabia como fazer. É porque outras coisas para mim eram mais prioridade do que essas. Só que chegou esse ano, eu falei assim, isso aqui tem que ser uma prioridade. Eu preciso olhar para isso, porque isso aqui faz parte de gestão. Como eu vou seguir sem isso daqui? Isso aqui tá virando um problema para mim. Então, eu determinei, acompanhei e tenho acompanhado que o OKR, para mim, é um pilar. E a mesma coisa, vendas. Se essa pessoa, até hoje, não teve vendas, sempre veio por indicação, porque a contabilidade, ela cresce por indicação, como eu disse, não vai ser 2 meses que vai fazer você quebrar. Só que no longo prazo, vendas e marketing, se você não investir nisso, se você não olhar para isso, você vai acabar deixando de existir em algum dado momento. Ou você vai começar a diminuir, ou você não vai começar a crescer. Então, ele tem que sentar e analisar para onde ele quer ir e como que ele vai implementar essas coisas. Que nem, assim, a DPG nunca quebrou porque não teve OKR. Só que eu comecei a ver que se não tivesse OKR, isso ia ser um grande problema para mim ali na frente. Então, eu priorizei isso. Então, ele tem que trazer as prioridades dele. E aí, Isaac, uma coisa que eu falo sobre vendas e marketing, eu nunca posso olhar para o meu concorrente. Eu não tenho que olhar para o meu concorrente. Ou para o meu vizinho.
Porque a história dele, o modelo dele, mesmo sendo concorrente, mesmo trabalhando no mesmo mercado, é totalmente diferente da minha. A história de vida, a cultura é totalmente diferente da minha. Eu posso olhar para o meu concorrente, analisar preço, ver o que ele está fazendo, mas eu não vou fazer nem igual a ele. Que cada um entrega uma coisa de um valor diferente. Então, essa pessoa, ela precisa sentar, olhar o básico de gestão, que é isso. E aí, dentro da gestão, ela vai ver que vendas e marketing é importante. Vendas, marketing financeiro é super importante. E a partir disso, ela começar a dar as prioridades de como que ela vai implementar isso. E ela vai olhar para os outros departamentos e ela vai ver que tá capenga. Vou dar um exemplo para você. Há muitos anos atrás, a gente não tinha departamento de processo na DPG. Você está aí com a gente há muitos anos. A gente não tinha. Até um dado momento, de alguns anos atrás, a gente falou assim, putz, se a gente não tiver departamento de processo, olhando para a gestão, a gente tá, ferrado. Aí eu falei assim, não, a gente precisa de um departamento de processo. É fácil? Não é fácil. Mas assim, tem que ter. Processo. Processo é um departamento. E a gente fez o quê? Implementou o departamento de processo. Esse departamento começou a se desenvolver. Hoje existe esse departamento e ele é um pilar super importante pra gente. A gente não fica mais sem ele. Mesma coisa, IA, 2 anos atrás. A gente viu o quanto era importante ter IA. A gente começou, fomos lá, implementamos, fomos ajustando. E hoje é um departamento com várias pessoas. Então, hoje a DPG sem IA, meu Deus do céu. Eu nem consigo imaginar a DPG hoje sem as IAs. Entende? E quando você fala IA, não é simplesmente o ChatGPT, né? É literalmente toda a construção e engenharia que você tem feito de automação dentro da sua agência, né? Automatização e etização dentro da agência. Exato. E quando eu falo de IA, gente, eu não estou falando de agente, eu não estou falando de ChatGPT, nem de Gemini. Eu estou falando de um pensamento IA. A minha empresa hoje, ela funciona totalmente por trás de várias IAs. De várias estruturas, e aí com essas estruturas, com automações, porque automação é uma coisa e IA é outra, entende? E é isso, e é o que eu falo, e aí tem uma baita oportunidade para as contabilidades, só que o cara acha que é agente, que é ChatGPT, e não é nada a ver com isso. E isso é bem mais complexo que isso, é você ter o pensamento em IA e fazer com que tudo caminhe em torno dela, mas de forma inteligente. Porque IA é inteligência artificial, ela é sustentada por um ser humano. Se não tem um ser humano por trás da IA, esquece. Ela não vai resolver seus problemas. Então, isso é o que, Isaac? Isso é pensar em gestão. Então, esse contador, ele tem que pensar na IA, ele tem que pensar no processo, ele tem que pensar no onboard do cliente, ele tem que pensar em várias coisas, não só em vendas e marketing. Ele vai ter que fazer toda essa análise. Então, sentar para fazer análise é você olhar o seu negócio no geral, na gestão de pessoas, ter um RH, dependendo do número de pessoas que tem na sua empresa. Então, basicamente, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo. É fácil, Isaac? Não é fácil ser empreendedor. Quem disse que seria fácil ser empreendedor? Não é fácil. Até esses empreendedores sérios que eu conheço, não esse povo aí de internet. Tanto é que ontem eu estava assistindo um podcast aí de um famoso, ele contando como que pede indicação. Nossa, Isaac, eu falei assim, Jesus Cristo. É de dar vergonha. Tanto é que eu tô decepcionada, super decepcionada. Não é desses caras que eu tô falando, não. Eu tô falando de gente que tem grandes empresas, estruturas. Vou te dar um exemplo aí do Adib. O cara é da CIMED, o cara é bilionário. Mas o cara é um cara que tá no chão de fábrica. Dia 24, ele tava fazendo o quê? No dia 24, ele tá lá viajando com a família dele. Ele tá acho que em Orlando, em algum lugar dos Estados Unidos. Mas no dia 24 de manhã, ele tava dentro do Zoom com todo o time de vendas dele. Dia 24 de manhã. É um cara que fala, eu trabalhando, eu tô no chão de fábrica, eu tô visitando o lojista. Eu tô lá visitando o cara. Então, é desse tipo de empreendedor que eu tô falando. Aí que tá. Mas tem um detalhe que é importante a gente ressaltar, e é legal você trazer esse caso do João, porque se ele fizesse isso do dia 24, mas não mostrasse isso pro mundo, ninguém saberia. Exato. Então, acredito que além disso, é o mostrar. É o como você mostra, como você se vende, como principalmente você quer ser percebido pela tua audiência e pelo seu público. Para aquele contador que está cansado de ser um mal necessário, de ser mal visto pela audiência, pelo público dele, talvez um caminho seja justamente como ele vai mostrar isso. Não uma dancinha, como a gente pensava há muito tempo atrás, que muita gente falava de rede social, ou só brincadeira, mas mostrar mais dos seus bastidores e da sua realidade. Porque com certeza vai se conectar mais com empresários.
E agora vamos entrar, então, finalmente nessa pauta que eu trouxe há alguns minutos atrás, mas antes de entrar nessa pauta, então, na sua visão, são 3 pilares principais que toda empresa, não só um escritório, deve olhar. Financeiro, marketing e vendas, como departamentos importantes do escritório. Grava isso, porque a gente vai voltar nisso aqui já já. Mas antes da gente voltar nisso, vamos já falar com aquele cara que já está mais estruturado e, de fato, pode ali olhar e pensar em esteira de produtos. Então, esse é o momento também para ele olhar para isso. Quais produtos você vê ou quais ações você vê que ele pode estar trazendo como uma oportunidade nesse momento pré-reforma tributária? Bom, Isaac, o cara que está estruturado, o cara que de fato tem aí o teu escritório já redondinho, e a gente tem alguns clientes que tá bem bacana em relação a isso, que tá lá com os seus departamentos estruturados, já tá com vendas, marketing caminhando, mas tá vendendo o core, que é contabilidade. Então vamos olhar agora para a esteira de produtos, tá? Então a primeira coisa, olhando para a reforma tributária, e não só para a reforma tributária, mas no modo geral, é a educação financeira. Qual é o produto que você tem de educação financeira para o seu cliente? Porque tanto se você falar de reforma tributária, você precisa falar de educação financeira com esse cara. Bacana. Então, qual é o produto que você tem? Você tem uma consultoria financeira? Você tem aulas de financeiro? Você tem orientação de financeiro? Isso pode ser algo que começa no low ticket, que nós chamamos de valores baixos, para ir dentro dessa esteira aumentando. Então, por exemplo, você tem lá 4 aulas ensinando para o cara ser um bom gestor financeiro da sua empresa, como separar contas física da jurídica, como que ele faz o arroz com feijão do dia a dia, porque financeiro é arroz com feijão. Sim. É que nem cortar a unha, que nem fazer unha. Eu faço minha unha toda semana. Se eu deixar de fazer ela vai ficar feia, vai quebrar, vai ficar descascada. Mesma coisa financeiro. Todos os dias é olhar para o financeiro. Contas a pagar, receber, enfim. O contador sabe disso, o cara que está mais avançado sabe disso de cor e salteado. Só que o cliente dele não sabe. O cliente dele, nem o que está entrando, está saindo. Mesmo aquele cliente mais que, assim, fatura muitas vezes, o cara tá boiando. Tá boiando, né? A gente vê isso daqui. A gente conversa com muitos clientes, né? Inclusive, a gente vê, usando mais uma vez o Lázaro, ele vê que tem empresas aí que fatura milhões, o cara usando Excel. Sim. Tá tudo certo. Mas você precisa trazer essa educação financeira para o seu cliente. É você. Muitas das vezes o seu cliente, ele procura outros, ele tá lá no Instagram, de cara para cima, ele vê lá um curso financeiro. Ele vai lá e compra. Sendo que ele podia, você como contador dele, você poderia tá ajudando ele. E cobrar por isso. E cobrar por isso. Os clientes nossos que entendeu isso, né, Isaac, tá avançando. Sim. Beleza. A partir do momento que eu comecei a fazer isso com o cliente, qual é o sistema financeiro? Porque é impossível você gerir uma empresa sem sistema. É impossível. Na ponta. Meu, você tem que se preocupar com isso com o seu cliente. Eu fico assim totalmente triste, Isaac, quando eu vejo uma contabilidade que tá cagando, perdão da palavra, tipo assim, eu não quero nem saber se o cliente... Excel mesmo. Tanto faz. Eu fico assim, eu fico abismada com isso. Eu fico abismada. Mas você tem que ter esse carinho, esse zelo, esse capricho. Isso, se você me permite, Marta, Claro. tem um detalhe, que eu também agora tenho empresa e eu fico de olho ali no financeiro. Uma coisa muito importante que eu acho que a maior parte dos empresários despreza. Contas a pagar e contas a receber. Esse olhar de saber, olha, dia tal eu recebo isso, dia tal eu tenho que pagar isso. E justamente ele saber, cara, eu preciso vender e essa minha venda... Aí que tá o detalhe. Essa minha venda, o dinheiro dessa venda precisa entrar aqui. Então eu preciso ter uma entrada de valores aqui. Porque de nada adianta também o cara falar, não, vou vender. Aí o cara vende, vai pagar só no outro mês. Então toda essa estratégia que muitas vezes o empresário, ou o empresário contábil, mas principalmente o empresário de modo geral, deixa pra lá e não olha. E exato. você, como contador, pode falar, cara, isso aqui tem ouro nisso aqui se você não olhar pra isso. Não é só sobre lucro, mas é justamente sobre como você faz essa gestão. Exato. E o que faz as empresas durarem, se manterem, é a gestão que você faz. E muitas vezes a pessoa pensa que é o lucro que vai fazer a diferença. Tem empresas que são lucrativas, mas não tem fluxo de caixa. Aí a empresa quebra porque não tem fluxo. E o contador tem esse olhar. Ele está ali vendo o que está acontecendo. Sim. Ele está ali no dia a dia vendo se o cara está emitindo nota, se o cara não está emitindo nota, se o número de notas emitido foi menor, foi maior, se o faturamento caiu, subiu. E aí o cara ele tem que ter o quê? Parceria com várias... As empresas hoje de software oferecem oportunidade para o contador de implementar software de gestão e tal, e você ganha por isso. E aí, cadê você? Porque lá atrás, Isaac, quando eu tinha... Eu sempre fui uma pessoa...
Eu não sei se eu puxei isso do meu pai, mas eu sempre fui uma pessoa preocupada com o financeiro. Eu sempre tive essa visão financeira. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, que não tinha computador, eu colocava eu tinha olha que loucura, né? Eu pegava uma tampa de caixa, aí eu colocava as contas, o valor que eu tinha que receber e as continhas que eu tinha que pagar nessa tampa de caixa. Olha só que interessante. Era uma tampa de caixa. O sistema era uma tampa de caixa, porque não existia computador. Como eu comecei a trabalhar, assim, que eu fui CLT, foi com 14 anos. A minha CLT. CLT com 14 anos? Antes meu podia? Primeiro registro, podia. Olha só. O meu primeiro registro foi com 14 anos. Trabalhei bem antes com meu pai e tal, mas quando não tinha consciência de dinheiro, eu só queria dinheiro para comer, McDonald's, mas enfim. Então eu fazia isso. E aí depois que eu comecei com a empresa e tal, a gente começou com uma planilha de Excel, depois eu fui atrás de um sistema online, pus sistema, só que aí meu contador naquela época falou assim, Marta, ó, é o seguinte, você precisa, eu tô olhando aqui, eu não trabalho mais com amador, eu tava no primeiro ano de empresa. Sim. E eu tava com um contador, onde esse contador nesse primeiro ano, ele me mandava só lá as DARFs para pagar. Paga aí. Paga isso. Ele nem falava comigo, ele mandava um e-mail. Pra você entender, ele mandava só um e-mail lá, paga aí e tal. E eu conheci, como eu trabalho com contador tem 22 anos, eu conheci o meu contador naquela época, e eu vendi pra ele um produto naquela época, e a gente ficava trocando ideia. E ele ficava me falando várias coisas bacanas, a gente trocava ideia pelo MSN naquela época. Lembro como fosse hoje, pulava lá na minha telinha. Hoje em dia que nem sabe o que é MSN. Você procura aí, gente. Então, aí eu ficava conversando com ele por ali, e eu falei assim, puxa, mas esse contador é tão gente boa, ele me ensina cada... E ele me ensinava várias coisas. Eu falei assim, Marta, a importância de um fluxo de caixa, né? E aí, quando chegou... E naquela época, a gente tinha muita mania de trocar de contabilidade no final do ano, né? Aí, chegou no final do ano, eu falei assim, ô Lopes, eu posso ir pra sua empresa de contabilidade? Eu falei assim, Marta, você pode. Só que você precisa seguir as regras aqui. Naquela época, a nota, Isaac, era manual, era talão. Manual? Tinha que escrever? Tinha que escrever, tinha o carbono, sim, se escrevia. Então, eu emitia... E como eu era representante naquela época, eu só emitia uma nota por mês, escrita e tal. Aí, eu falei assim, ó, a gente sabe que tá fazendo a virada aí da nota fiscal e tal, eu vou te colocar um sistema, aí você tem que vir pra cá, mas já tudo dentro, e o preço que você paga hoje aqui é o dobro. Só que eu vi valor no que ele me falava. E aí eu fui e a gente implementou um sistema. E a partir dali eu sempre tive essa questão do controle. E eu digo pra você que a DPG nunca quebrou. Nós tivemos momentos muito difíceis. Muito difíceis. De reparcelar imposto, de não pagar imposto, enfim. Porque a gente sempre teve, querendo ou não, um controle financeiro. Sempre olhar e tipo assim, putz, meu dinheiro tá faltando. Vamos vender. Então, o que eu vejo é que muitos contadores, ainda hoje, em 2026, estamos aqui, ó, entrando em 2026, muitos contadores não olham para isso, de ajudar o seu cliente, não tem esse carinho, fala assim, ó, Isaac, vem cá, ó, você é meu cliente, eu quero bater um papo contigo, senta aqui comigo. Eu tô vendo que você tá pagando conta na sua conta jurídica, conta da sua casa, né? Eu tô vendo que você não tem um controle. Eu vou te apresentar um sistema. Nós vamos implementar esse sistema, Isaac. E você vai usar por 3 meses. Depois desses 3 meses, porque eu quero te ajudar, Isaac. Você precisa ter controle. Você sabia, Isaac, que se sua empresa não tiver um controle, você acaba quebrando? Você vai chegar uma hora que não vai ser sustentável? E o contador não faz isso, Isaac. E aí você coloca esse cara pra ajudar, que nem o meu contador fez comigo na época. Eu usei 3 meses, ele foi lá, implementou, treinou a minha menina do financeiro na época e tal. E as coisas começaram a caminhar. Começaram a andar super bacana e nunca mais pensei. Então, um sistema de gestão financeira é um pilar ali, é uma ponte entre ele e o cliente. Ah, Marta, mas o meu cliente não gosta disso. Gente, tudo é educação. E aí, o que a gente fez aqui na DPG? Os nossos clientes que não gostam das coisas, a gente foi mandando embora, porque você tem o direito de escolher o cliente que você quer ficar. Então, é educação. E maioria dos clientes, eles acabam entrando no seu ritmo. Que nem eu vejo muitas empresas de contabilidade que faz essa parada do final do ano, ela faz essa parada do final do ano e os clientes deles já estão acostumados com a parada. Entendeu? Que nem o meu contador, ele para, só que sábado ele me atendeu. Porque eu falei pra ele, olha, eu sei que você para, mas a semana tá mal corrida pra mim, eu só vou conseguir atender você na semana que vem. Eu falei assim, Marta, pode ser no sábado? Eu falei, show de bola, sábado tá bem pra mim. Ele compreendeu e ele entendeu. Então, esse olhar com carinho, capricho pro teu cliente é o que vai fazer a diferença. Então, produtos, Isaac, eu tenho educação financeira, eu tenho sistema. O cliente, tá difícil contratar pessoas hoje. Tá super difícil. E o que dói no cliente? É o bolso. Então, assim, você pode fazer o BPO, você pode terceirizar essa parte financeira contigo. Ah, Marta, não tem um departamento. Faz parceria com o contador que tem, com empresa que tem departamento.
Tem aí a Marta da MR, que é parceira do Marcelo, da Sinerge. Inclusive, o Marcelo tá fazendo o BPO dela, olha que coisa incrível. E ela oferece isso para os clientes. Então, eu faço parceria, nem tudo. Tem coisas aqui que eu nem tudo, interno, eu faço terceirizado, tá tudo certo. É a mesma coisa esse contador tem que fazer. Entende? Então, faz o financeiro desse cara, porque o que dói mais a vida do empresário é o financeiro. Contabilidade é um plus, a contabilidade é super importante, mas primeiro vem o quê? O financeiro. Então, ele precisa olhar para isso. Outra coisa, o cliente geralmente está sofrendo com o quê? Com vendas, com marketing. Se você não for um cara estratégico, você tem como falar de vendas e marketing? E pior, se você não for um cara que tem um financeiro organizado, você tem como vender financeiro para o seu cliente? Não. Entende? Não adianta, por isso que eu falo que a gente tem que dar passos para trás. A gente precisa olhar para dentro da nossa base, da nossa estrutura. Então, Isaac, produtos. Então, já falei aqui de consultoria financeira, já falei aqui de sistema financeiro, já falei aqui de BPO financeiro, já falei aqui de vendas e marketing. Você pode falar sobre vendas e marketing, montar uma mentoria para o seu cliente. Ele está comprando de várias outras empresas, ele pode ser sua, mas para você fazer isso, você tem que ter autoridade para fazer. Agora, a reforma tributária é precificação. Só que aí que tá, o contador vai vender precificação, você não precifica. Você fica nos grupos perguntando, gente, eu acho um absurdo. Um absurdo. Quando a gente tá no grupo, os caras falam assim, gente, eu peguei uma empresa assim, assim, assado, quanto vocês acham que eu devo cobrar? É um absurdo isso. O cara não tem o arroz com feijão dele básico, ele não sabe precificar os serviços dele. Precificação de serviço, eu olho para o mercado, olho para todos os custos que eu tenho, coloco o valor de lucro que eu quero ter em cima. O valor que eu quero entregar para o meu cliente, o valor que eu quero ter, o resultado que eu quero ter. Agora, você não sabe fazer para ele, vai fazer isso para o cliente dele? Jamais, Isaac. Então, já falei aqui de produtos, e fora os produtos imagináveis que você pode criar, que nem o Miguel da Conta Tudo criou, que é o da secretária virtual. Ele percebeu uma contabilidade, percebeu uma dor, que é a secretária virtual. Ele está montando toda uma infraestrutura para vender secretária virtual para os clientes dele. Entende, Isaac, que produto é o de menos? Esteira de produto é o de menos aqui? Que você pode vender várias coisas, mas desde que você esteja no momento certo, com a mentalidade certa, é isso. Show. Marta sincera, né? E aí tem um detalhe que você trouxe, que para mim é um dos principais, se não o principal. Você citou o financeiro como algo muito importante, e de fato é muito importante para qualquer empresa. A gente já conversou sobre isso. Só que tem ouro naquilo que você falou. Você trouxe tanta coisa agora que foi até talvez um disparar ali na mente de quem está acompanhando, mas teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, sobre o Lopes e seu relacionamento com ele antes via MSN. Muitas vezes o empresário, o contador está ali pensando, cara, como que eu vou conseguir fazer mais? Como que eu vou conseguir vender mais? O que eu tenho que fazer? Olha só o detalhe. Você tinha uma dor. A dor era financeira. Você tinha um contador, que esse contador só era um darfista. Ele só mandava para você, paga isso aqui, via e-mail. Não se relacionava, não mandava mensagem, não tinha o seu MSN provavelmente, ou não tinha esse interesse, independente de quanto cobrava ou não. Por outro lado, você tinha outro contador que não era o seu contador, você conheceu por relacionamento, e ele tinha, por algum motivo, um cuidado de te mandar informações sobre financeiro e sobre detalhes empresariais que o seu contador não falava na época. Indiretamente te gerou o quê? Desejo em mudar de contabilidade. Então, tantas vezes o contador se pergunta, cara, como que eu faço para conseguir mais clientes sem ser, né, sem roubar o trabalho do outro contador, sem ofender? Detalhe aqui, quantos clientes, quantos empresários um contador não tem na base de contatos dele? Que ele conheceu, seja num grupo de igreja, seja, por exemplo, num evento, num network, ou numa mentoria que ele foi participar. Quantas pessoas a gente conhece que vai em mentorias e aí tá lá nos grupos? E aí você tem a oportunidade de estar levando conteúdo, seja um vídeo que você gravou, seja uma fala sua, um texto, uma mensagem, mas você não investe nisso. Você já tem o número da pessoa. Então tá aí uma oportunidade que eu acho importante trazer e realçar para você que é contador, tá vendo esse podcast, cara, é um detalhe que você pode começar a fazer já a partir de amanhã, com lista de transmissão, enviando, usando o Zap, talvez, Zap Contábil para enviar. Você pode fazer isso e não vai te tomar tanto tempo. E até, Isaac, dando um adendo em que você acabou de falar, a gente tem aí o Anderson da M Contabilidade, o Anderson Maíse. Olha que interessante. O que ele fez? Ele foi lá, fez um e-mail muito bem feito, um título bacana, disparou para a base de leads dele. E aí, quando disparou para essa base de leads dele, falando sobre atas, tal, não sei o quê, ele conseguiu encher um grupo lá de WhatsApp e ele conseguiu vender vários serviços por causa do disparo de um e-mail marketing. Isso aí é relacionamento.
Onde estão os e-mails dos seus clientes? Você faz o básico, arroz com feijão? Você dispara, esse cara tem um e-mail mensal seu, com alguma informação? Você tem lá o Zap Contábil, vou deixar aqui o Zap Contábil, faz toda essa parte de relacionamento com o seu cliente, e você coloca lá as tags para disparar para o seu cliente novidades, vídeos. É isso que acabou de falar. Muita gente peca por não fazer o arroz com feijão. E aí, olha que tá. Ó, além desse detalhe, você trouxe a questão do financeiro como algo prioritário. É óbvio, o cara é contador, ele trabalha com contabilidade. Mas aí que tá, ele pode ter outros parceiros, ou até mesmo, você trouxe o caso do Miguel. Eu acho muito curioso, porque o Miguel é um cara que participa de todas as aulas, ou de quase todas da mentoria. Inclusive, parabéns, Miguel. Fico feliz que você participa das aulas. Participem das aulas também, você que não está participando. O que acontece? O Miguel, eu trago uma coisa numa aula, e ele vê muitas vezes que essa coisa é interessante, que ele consegue trazer isso para o contexto dele, para o mercado dele. O que ele faz? Ele vai lá, modela e aplica. Então, muitas vezes, ele viu lá que a gente tinha um grupo de mentoria para contador. Ele foi lá e criou o grupo de mentoria para o nicho dele, que são os terapeutas. Ele foi lá, viu que a gente entregava aulas com recorrência. Ele foi lá e criou uma forma de entregar aulas com recorrência. Então, ele via aquilo que estava dando certo aqui e aplicava na realidade dele. Sim. Muitas vezes, você está perdendo a oportunidade de não olhar para aquilo que você está participando ou que os outros estão fazendo e como você consegue aplicar no teu contexto. E esse é o principal. A aplicação disso no teu contexto. Porque se você não faz isso, o que acontece? Você fica muitas vezes paralisado. E essa, Marta, é a realidade de muitos empresários contábeis. Hoje eu quero entrar nessa seara agora contigo. Esse cara que hoje se sente muitas vezes afogado no operacional e sente que o escritório dele está parado, não avança, ele não consegue ter controle sobre a equipe, ele não consegue ter controle sobre os processos, ele não consegue avançar no sentido de vender no escritório, não consegue fazer um monte de coisa. Você fala muito sobre mentalidade, que a mentalidade é algo importante para ele avançar e evoluir no escritório. Se você pudesse dar um conselho curto e breve para esse cara que está estagnado, não avança, ele quer, mas ele está ali muitas vezes falando, socorro, alguém me ajuda, eu não consigo sair disso. O que você falaria para essa pessoa hoje? Procura terapia. Isaac, a gente tem que se conhecer. Conheça-se a ti mesmo. A Bíblia fala assim, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, essa cliente que vem na minha cabeça. Cliente que já tem um escritório, já tinha clientes, mas as coisas não estavam fáceis. Perdendo cliente, devendo, enfim. Começou a lamentação. E eu falando, fulana, você precisa mudar a sua mentalidade. Ah, Marta, você não entende, você não está no meu lugar. Ah, Marta, tal. Até o momento eu falei para ela, faz o seguinte, ó. Eu não consigo mais te ajudar. Você tem que se ajudar. Procura uma terapia. Porque um terapeuta vai conseguir te mostrar coisas que... não é minha profissão, não sou terapeuta. Vai te mostrar coisas que você não está conseguindo enxergar. Eu tenho uma amiga que estava no fundo do poço. E eu falava para ela coisas que eu já ouvi em terapia, que eu aprendi e tal. Até eu falava assim para ela, amiga, vai na terapeuta, pelo amor de Deus. Esse é o jeito, sei que você não acredita muito, mas vai. Ela foi. Na primeira sessão, ela me ligou e falou assim, nossa, Marta, tudo que você fala, ela me falou, só que ela não conseguiu fazer enxergar de outro jeito, porque ela é profissional. Sim. Então, assim, Isaac, essa pessoa que está parada, tá vendo que tá procrastinando, tá vendo que tá na zona de conforto, não tá conseguindo sair, não tá conseguindo se levantar, a única maneira que eu tenho para dizer para essa pessoa é o seguinte, o negócio tá parado, não consigo vender, tá tudo difícil e tal. Primeiro que reclamação é só trazer de volta mais coisas, começa por aí. Então, assim, procura um profissional da saúde, um terapeuta, porque isso tudo que acontece com você são coisas que vêm da tua infância. Porque, Isaac, por que nas crises, que nem esse ano de 2006 vai ser um ano difícil? Vai ser um ano fácil. Mas por que em tantas crises, tantas empresas cresceram, tantas empresas nasceram, na pandemia, que foi assim super difícil e tal, e conseguiram passar, sobreviver? A mentalidade do empreendedor que está por trás. Tudo está ligado à mentalidade. Se você não está conseguindo avançar, se você está ouvindo isso daqui e está ali se julgando, se criticando, se menosprezando, está na hora de você procurar ajuda profissional. Não vai ser mais um podcast, não vai ser mais uma mentoria, não vai ser mais um curso, Isaac. Vai ser ajuda profissional. Então, procura se conhecer. Procura se amar. A partir do momento que a gente se amar, as coisas começam a acontecer. Eu Isaac, eu fiz terapia a vida inteira. Hoje eu não estou fazendo mais terapia, mas vira e mexe eu volto, porque eu acho que tudo tem começo, meio e fim. E terapia, gente, tem começo, meio e fim. Mas, por exemplo, eu vim de uma família, amo minha mãe é, assim, um exemplo, mas só que minha mãe veio de uma família negativa.
E qual que é a minha tendência nos momentos difíceis? É caminhar pro negativo. Mas eu já me conheço. Eu me conheço. E tenho pessoas ao meu lado que me conhecem. Que eu falei, na hora que eu começar a entrar no modo destruidora, você já me dá uma bela cortada. Então, por me conhecer, porque eu descobri isso na terapia, esse meu lado negativo, quando as situações começam a ficar complicadas, eu já quero fazer o quê? Reclamar, falar que não vai dar, que não sei o quê. Só que como me conhece, assim, opa, Marta. E aí as pessoas que estão à minha volta também, que mais intimamente, falam assim, Marta, ó, não é bem por aí, Marta, não sei o quê. Então eu falo assim, opa. E aí quando eu faço a virada de chave, eu falo assim, não é assim. Eu falo assim, vamos que dá, vai acontecer as coisas, vou fazer o que eu tenho que fazer para melhorar isso daqui. As coisas acontecem, Isaac. As coisas começam a caminhar. Entendeu? Então, se você não consegue, se a gente tá falando, e as pessoas que estão à tua volta também não estão conseguindo levantar você, puxar sua mão, procura um profissional. E também se cercar de pessoas que sejam pessoas positivas, pessoas que olhem pro copo cheio, não para esse copo vazio. A partir do momento que a gente tem um olhar bom para tudo, para as pessoas, para o trabalho, para a família, as coisas começam a caminhar. Então vamos lá, que esse aqui também é forte e também pode ser até um pouquinho polêmico também. Na sua visão também, essa pessoa que já entrou num cenário de terapia ou de se conhecer mais, você acredita que o ambiente, ou como algumas pessoas falam também, a ambiência, ou seja, pessoas que estão cercando ela, seja com energia positiva ou negativa, pode afetar o crescimento ou o desenvolvimento dessa pessoa, desse empresário? Com toda certeza. Me diga com quem tu andas que eu direi em quem tu és. Acabou. Se eu andar com pessoas que são reclamonas, que têm energia ruim, energia baixa, você só vai ladeira abaixo. Agora, se eu ando com pessoas que pensam positivo, que tem uma energia boa, que pensa sempre, que tem um olhar... Eu não tô falando de uma pessoa que é sonhadora, que não tem um pé no chão. Então, você que tem um olhar futurista bom, vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque, Isaac, a Bíblia fala, nós somos energia. Nós somos espírito. Espírito, corpo, alma e espírito. Espírito na Trindade, né? Espírito, corpo e alma, enfim. Vou entrar a falar aqui, não tô falando aqui de religião, nada disso. Tô falando de um olhar pro outro, de a gente... E a neurociência explica muito isso, a doutora Érica, a neurociência explica isso. Por exemplo, eu e você estamos aqui. O nosso cérebro tá fazendo o quê? Tá trocando informações, nosso cérebro. Pensa se eu tô com um cara que é ruim, um cara chato, um cara pessimista, um cara... Qual que é a tendência minha? É a mesma coisa. O Isaac tá do lado de uma pessoa chata, pessimista, reclamona. Qual vai ser a sua tendência? É assim a vida. Deus fez o homem e de uma forma muito especial e inteligente. Aonde as palavras têm poder, aonde os nossos sentimentos têm poder. Se o seu sentimento, a Bíblia fala, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aí, qual é a luz que você escolhe ter, né? É a luz negra ou a luz branca, a luz que clareia quem está ao seu redor? É sobre isso. Então, até trazendo aí, você trouxe a questão da Bíblia, da questão da energia. Na sua visão, as pessoas ou o empresário deveria ser, talvez, até trazendo um exemplo bíblico, como se fosse Josué e Caleb, que estão ali vendo o cenário da terra prometida, ou seja, a reforma tributária é uma terra prometida, algo que está sendo falado, só que tem muita gente, os 10 negativos falam assim, não, isso aí não vai pegar, isso não vai funcionar, isso é algo ruim. Só que, na sua visão, o empresário contábil deve ser como Josué e Caleb, que olha aquilo e fala, não, é possível, e a gente consegue, através disso, trazer mais rentabilidade, trazer mais crescimento para a nossa realidade. Você acredita que essa deve ser a mentalidade, a visão que o empresário contábil deve ter a partir de agora? Com certeza. Isaac, olha só. A gente vai ter o 2006, ano político, de Copa, vários feriados. Então, aí, montando uma catástrofe, né? Só que tem um porém. Quando eu tinha 8 anos, nasci em 84, eu lembro que minha mãe falava assim, Marta, fica na fila do mercado para comprar o leite de saquinho de manhã, porque à tarde o preço era outro. O Brasil sempre foi muito duro, sempre... O manicômio tributário que nós temos foi assim a vida inteira. Sempre. O Brasil teve uma época que as pessoas acordaram e os seus dinheiros tinham sumido da conta. Tem pessoas até que se matou por causa disso.
E a gente conseguiu avançar. E a gente conseguiu vencer. Teve as pessoas que ficaram no meio do caminho, mas a gente foi avançando como país tal. Não vai ser o governo, não vai ser o seu vizinho que vai fazer algo por você. Ou o Brasil ganhando a Copa. Ou o Brasil ganhando a Copa, ou Havaianas dizendo que é de esquerda, que é uma outra baboseirada, que as pessoas estão loucas. Ou a fulana de tal dizendo que é direita. Nem vou rasgar, nem rasguei, nem vou rasgar. Isso é uma grande besteira. E eu sou de direita, tá, gente? Assim, quer dizer, eu sou de direita, mas assim, sou uma pessoa pé no chão, não deixo política, porque esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Se sacudir, não sai um inteiro. Essa é a real. E eu tô olhando pra quem? Eu tô olhando pra mim, pros que estão ao meu redor. Que é o que onde meu braço alcança. Onde você consegue ter, de certo modo, controle. Exato. E nem sempre, nem como diz aí o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Sim. Se eu for ficar olhando para tudo que é política, economia, não tô falando para você ser alienado, tá? Sim. Não tô falando de alienação. Eu tô falando de movimento, de você fazer o que tem que ser feito. De você, uma outra frase que eu gosto, minha pátria é minha família. Acabou. Quem é minha família? Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Se eu conseguir alcançar um pouquinho essas pessoas e fazer... Porque, infelizmente, para o Brasil mudar, Isaac, para a política mudar, você tinha que matar todo mundo ali, todo mundo tinha que morrer, nascer novas pessoas com a nova cultura. Aquilo ali já é um sistema. Aquilo ali já está enraizado. Qualquer um que seja do bem... Até o Nicolas Ferreira falou isso esses dias no vídeo. Ele falou assim, você entra naquilo ali, você não consegue fazer nada. Até as pessoas que querem fazer alguma coisa, que são do bem, não conseguem porque já existe todo um sistema por trás. É difícil você derrubar um sistema. Isso não vai mudar. Ah, Marta, exato, não voto, melhora o seu voto. Beleza, a gente melhora o voto, faz lá e vota, mas mesmo assim, todos eles têm defeitos, todos eles têm problemas. E aí eu vou ficar me degladiando, brigando com as pessoas. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer por mim, pela minha empresa, pelos que estão à minha volta. E eu sei que eu vou vencer. Sabe por quê, Isaac? Por quê? Porque eu tenho um no meu barco, que é Jesus. Se você acredita ou não acredita, aí é contigo. Mas eu acredito piamente nisso. E quando ele está no meu barco, pode vir um vento forte, pode vir o que for. Eu sei que eu vou passar. Pode o barco balançar, pode o que for. Mas eu vou andar mais uma milha. Eu vou vencendo. Por isso que é tão importante o empreendedor ter uma espiritualidade. Eu não tô vendo aqui espiritualidade não, que eu acho isso o ó do borogodó. Ficar, eu vou vender mentoria, eu vou colocar espiritualidade. Eu acho isso horrível. Eu tô vendendo aqui aquilo que eu vivo, que é a minha fé, que é o meu dia a dia. Que não são pessoas que vão transformar a sua vida. É você mesmo. Por isso que a Bíblia é clara. Ama-te primeiro, ama teu próximo, como a ti mesmo. O quanto você tem se amado, né? É essa pergunta que tem que fazer. Forte essa declaração, hein? Essa declaração aí foi bem Marta Sincera. E já caminhando para a reta final do nosso podcast aqui, do seu podcast, na verdade, né? Que você foi entrevistada. Falamos sobre muitas questões, falamos sobre reforma, mas a gente não tocou muito, talvez, em vendas. Como você acredita que até pra gente caminhar pra reta final, antes de eu te perguntar qual é o seu conselho final, mas eu quero te perguntar sobre isso porque é algo que muitos contadores vira e mexe te perguntam, seja em grupo, seja pelo Instagram, no direct, seja em comentários. Como você acredita que um empresário contábil pode, de fato, virar a chavinha e criar uma mentalidade vendedora? Pagando, vamos lá, ele vendo os boletos que ele tem que pagar. E aí, esses dias eu trouxe no meu podcast aqui, eu não sei se foi a Helena que falou fome. Se foi a Helena ou se foi a Grazi. Tendo fome. Qual é a fome que você tem? E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro não vai comprar a saúde. Mas o dinheiro vai te colocar no melhor hospital. O dinheiro, ele não vai comprar a paz. Mas o dinheiro vai trazer tranquilidade da conta paga. Então, a pessoa que fala que dinheiro não traz felicidade, eu até brinco, me dá o seu que você vai ser feliz. Então, a gente precisa de dinheiro para ter uma vida melhor. Nós somos um mundo capitalista. Então, você quer virar a chave, tenha fome. Fome de ganhar. Não é fome de passar por cima das pessoas. É fome de ganhar o seu.
Fome de viver os seus sonhos. E aí, Isaac, não importa se seu sonho é ir na 25 de março comprar bugiganga ou se é para as Maldivas. Não importa. O importante é você ter um objetivo, um sonho e a fome. Não importa se seu sonho é pagar melhor a escola do teu filho. Ou se é você poder comprar iFood todo final de semana. Não importa. Tá até já entrando aí. Legal. Gostei disso. Por quê? Então, você está trazendo um discurso e, na sua visão, é importante olhar para o lado pessoal dele, junto com o lado empresarial. Não existe essa questão de vida separada. Aqui, empresa, eu penso numa coisa, meu pessoal é outro. Não, ele atrela. Ó, no meu pessoal, eu quero ir para Maldivas, eu quero ir para Disney. Ah, então, para isso, eu preciso fazer com que a minha empresa cresça nesse sentido aqui, para que eu consiga esses frutos aqui. É isso para você? É junto, não é separado? Jamais, não existe a Marta cristã, não existe a Marta empresária, a Marta pessoa. Não existe. Existe uma única Marta. E aonde esses 3 pilares, pessoa física, jurídica e espiritual, tá um interligado ao outro. Eu não faço as coisas separando. Não faço as coisas separando. Eu faço as coisas interligadas. Então, assim, tudo hoje que eu construo na empresa é pensando nos meus sonhos pessoais. E aí, Isaac, chega um dado momento na vida do empreendedor que já não são mais os sonhos pessoais, se tornam um sonho de propósito no geral. Não se torna assim, ó, já alcancei esse objetivo. Então, qual que é a minha fome? Qual é a sua fome? Hoje, a minha fome é poder chegar daqui 5, 6 anos e ter o meu instituto. O Instituto Marta? É. Para ajudar jovens, adolescentes, crianças. Então, assim, poder alcançar as pessoas, resolver problemas. Entendeu? Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa rica. Ah, Marta, a agência dá dinheiro? Eu me considero muito rica. As pessoas podem achar assim, essa mulher não tem nenhum carrão, não tem um casão. Tá tudo bem, porque o que é sonho, o que é riqueza pra mim, não é pra você. E tá tudo bem, porque eu sou rica com o meu polo. É, e tem até, você comenta muito sobre essa questão do polo. Eu não vou saber quem que é o nome da pessoa, mas talvez você conheça, que é um estudioso ou um cara muito bem de vida lá nos Estados Unidos, que fala muito sobre financeiro. Eu não vou lembrar o nome dele agora, até porque é um nome difícil. Uhum. Mas que ele também tem uma vida que ele é muito rico, só que ele anda com roupa humilde, ou pelo menos com carro humilde, não muda o carro. E acho que um brasileiro também tem isso. Eu não vou lembrar qual é o brasileiro, mas eu já vi até ele em alguma questão com o Tem muitos. Então, é também a questão do que é prioridade. Que é prioridade, entendeu? Então, assim, como eu disse, jamais, gente, você pode ter o carro que você quiser. O Alex quer comprar um BID? BID, quer falar BYD. Um BID. Tá tudo certo. É o sonho dele. Quem sou eu? Você pode comprar a sua... Eu vou dar um exemplo. Eu sempre falava que ia ter uma... Como é que ele nome daquele carrão grande? Uma... Land Rover? Não. A outra. Hã? Parecida. Beleza, que a gente tá fazendo comercial publi gratuito aqui para todas as montadoras. Se você tem uma montadora ou é dono de algum lugar de automóveis. Hilux. Desde pequena eu falava, via aquela Hilux, nossa, drava. Toyota, patrocina a gente aqui. Olha que carrão. Hoje, Isaac, eu acho um carrão bonito pra caramba. Só que aí eu penso, eu tenho condições de comprar um Hilux hoje? Tenho, parcelado? Tenho, não vou ter à vista, mas é só ir lá parcelar, tenho crédito pra isso, eu vou lá e parcelo e compro. Mas aí eu penso o seguinte, poxa, o dinheiro que eu vou pagar de PVA, de documentação e tal, eu posso pegar esse dinheiro e ajudar outra pessoa. Isso aqui é a visão Marta, tá? Não que você não possa ter uma coisa. Eu posso fazer isso. Esses são os meus valores. De vez eu comprar... vou dar um exemplo, roupa. Eu fiz a limpa de roupa lá em casa esse final de ano. Fiz a limpa. Mandei, assim, 2 caixas enormes. Porque eu e a Carol, a gente tem assim... Eu não ponho roupa nova em casa, eu não despacho roupa que eu tô lá. Pra mim, Marta, um tênis, 2 tênis no máximo, um chinelo, um sapato. Marta, mas eu conheço várias pessoas que querem ter, tem a fome. Cheio. Exato. E tá tudo bem. Então, por isso que eu digo pra você, você precisa saber qual que é a sua fome. O que te motiva? O que te motiva, né? Qual que é a sua motivação? Qual que é Por exemplo, Isaac, hoje eu tô vindo aqui gravar conteúdo. No começo eu falei que eu tava cansada, tal. Mas no fim, porque eu estou aqui, eu sei que esse conteúdo vai chegar 100 pessoas, 200, 300. Mas se uma... De verdade. Eu não fico preocupado se vai viralizar, se não vai viralizar, tal. Se uma que eu falei... virou a chave dessa pessoa, eu sei que eu ajudei. Quantas vezes, Isaac, eu chego num lugar e a pessoa fala assim, Marta, sabia que você me falou isso em tal ano e eu fiz por causa disso? Eu fico besta. Eu falo assim, gente, olha o impacto
que eu tive na vida dessa pessoa de algo que eu falei. Então é sobre isso, entendeu? Sim. Mas tá tudo bem, quem não quer fazer também, tá tudo certo. E até aproveitando, se você está acompanhando esse podcast até aqui já, muito obrigado por acompanhar. Se você teve alguma virada de chave, algum insight, algo que te marcou nesse podcast, comenta aqui, deixa seu comentário aqui, para a Marta justamente saber que alguma coisa que a gente trouxe aqui ajudou ou agregou no teu dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Independente do número de pessoas que esse podcast vai alcançar, se vai alcançar 100, 2.000, 3.000, o principal é que a gente saiba que está conseguindo te ajudar. Esse é o nosso intuito. É por isso que hoje, pós-feriado, tem muita gente na praia, aproveitando, curtindo. A gente tá aqui, ó, gravando, trazendo conteúdo para você. Por quê? Nosso objetivo é te ajudar. Nosso objetivo é, de fato, trazer aquilo que a gente vê hoje no mercado, infelizmente. Muitas pessoas falando, porque faz assim, faz assado, e coisas que não vão fazer sentido, ou vão fazer você torrar dinheiro, gastar dinheiro. Não, aqui a gente tá trazendo a realidade nua e crua. E aproveitando... E aí, até, Isaac, você falou sobre isso, vou dar um exemplo, você falou assim, tem muita gente na praia, tal, até pra gente finalizar. Por exemplo, Marta, eu dou férias no final de ano para algumas pessoas, porque as férias tá vencendo, e aí precisa dar as férias, mas geralmente eu acho um absurdo. Final de ano tudo é muito caro. As pessoas viajarem final de ano. Não que você não possa, tá? Mas tudo é muito caro, fica caríssimo. Então, eu prefiro que as pessoas saiam de férias depois do que sair agora. Eu mesmo, final de ano, se eu vou viajar final de ano, eu fiz o planejamento pelo menos um ano antes. Um ano antes. Que nem esse ano, eu não fiz planejamento para viajar no final do ano, mas para já em janeiro. Mas sabe quanto tempo esse planejamento? 2 anos. Para você ver o quanto é importante você olhar para gestão das coisas. Gestão, sem dúvida. E para a gente caminhar nessa reta final aqui, última pergunta, prometo. Marta, qual que é o seu conselho final nesse podcast para o empresário que ouviu até aqui? Para a pessoa ser feliz. Só existe uma coisa na vida que vale a pena, você ser feliz. E felicidade não é sentimento, Isaac. Felicidade é estado de espírito. É você decidir, é que nem amor, é decidir ser feliz. Então, você feliz nos momentos difíceis, é você feliz nos momentos bons. Acabou. Quando eu decido, assim, olha, isso aqui não vai me abater. Ok, eu tenho um dia mais chateado, um dia mais agitado, mas o que eu não posso deixar é todos os dias na minha vida a chateação, a depressão, as coisas ruins. Eu decido que vou ser feliz, então hoje eu vou ser feliz. Tem uma irritação, tal, mas beleza, passou, segue em frente. Perdoe. Seja uma pessoa perdoadora. E isso não é porque, né, isso aí, Marta, mas a gente tá falando de negócio. Você é o negócio, você faz parte do negócio, pessoas compram de pessoas. E cada vez mais as pessoas vão comprar de quem tem empatia, de quem ouve, de quem é perdoador, de quem ama, de quem é feliz. Então, esse é o meu último conselho. Mais uma vez, se tá difícil, você não tá conseguindo por força própria, procure ajuda profissional. Perfeito. Marta, obrigado por mais uma vez estar aqui no teu podcast, abrir espaço para que eu te pergunte, para que a gente possa interagir. Obrigado para você que nos acompanhou nesse podcast, para você que nos acompanhou esse ano inteiro de 2025. Desejamos a você o quê, Marta? Um feliz ano novo. E um 2026, gente, assim, radiante. Um 2026 que você possa, de fato, colocar suas coisas no papel e tirar do papel, chegar em dezembro de 2026 e fazer cheque, 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 cheque. Não faça muitas coisas, faça 3, 4 no máximo. O cérebro não foi feito para lidar com muitas coisas. E que 2026 seja um ano da virada para você. Que 2026 seja um ano de aprendizado, de coisas novas. Sempre coloque na cadeira de aprendiz. A gente nunca sabe o suficiente. A gente pode aprender com todo mundo. E o meu desejo é que 2026 você seja uma pessoa feliz. Uma pessoa radiante. Uma pessoa que possa ter fome daquilo que é fome para você. Não para o teu vizinho, não para o teu concorrente. Beleza? Grande beijo, tchau, tchau. Mas antes de você dizer tchau, se algum insight desse conteúdo fez sentido para você, se algo que a gente trouxe te ajudou, pega esse link aqui desse vídeo, tá aparecendo aí, copia esse link aí e manda lá no teu grupo de WhatsApp com outros contadores, manda para um outro amigo contador, para ajudar, porque a nossa mensagem chegue a mais pessoas e a gente possa, de fato, ajudar a virar a chave de mais empresários. Fiquem todos com Deus, um feliz 2026 e até a próxima, gente. Tchau, tchau.